Atenção! As informações a seguir são complemento para alunos que realizaram treinamento teórico e prático com um instrutor credenciado e são insuficientes para qualificar um trabalhador para a execução de qualquer serviço, sendo obrigatória a avaliação presencial. Bem-vindo à nossa apostila digital de NR35 Trabalhos em Altura. Aula 2. Sistemas de proteção contra quedas. Muito bem, bem-vindo à nossa aula 2. Hoje a gente vai falar sobre sistemas de proteção contra quedas, que é uma continuação da aula 1. Os assuntos aí estão intimamente ligados, sendo que esse conteúdo aqui é essencial para que você defina estratégias para que o seu trabalho em altura seja realizado aí com um nível de segurança bem interessante, tá? Então, qual que é a definição aí de sistema de proteção contra quedas? É um sistema destinado a eliminar o risco de queda dos trabalhadores ou a minimizar as consequências da queda. Tá? Então, aqui a gente tem o sistema que vocês já viram na aula 1, né? O ABC do trabalho em altura. Só que agora nós vamos ver a aplicação desse ABC de uma forma mais estratégica, pensando no layout, no tipo de trabalho, no passo a passo do trabalho, entre outros. Então, vamos lá. O sistema de proteção contra quedas se classificam em sistema de proteção coletivo contra quedas ou sistema de proteção individual contra quedas. Na proteção coletiva contra quedas, que também é conhecida como sistema passivo, aqui a gente tem a finalidade de proteger mais de um trabalhador ao mesmo tempo, independente do uso de EPI contra queda. Então, essa aqui deve ser a opção principal quando ela for aplicável. Aqui é interessante porque nós temos, por exemplo, 3, 4, 5 trabalhadores protegidos ao mesmo tempo, independente da ação deles. Então, exemplo aqui, uso de redes de proteção, ou horizontais ou verticais, utilização de guarda-corpo e algum sistema de bloqueio físico para tirar o trabalhador, evitar que o trabalhador atinja a zona com risco de queda. E nós temos as tampas. Tá? Então a gente tem buraco, pisos instáveis, os pranchões ou tampas eles vão estar fazendo essa função de proteção contra a queda também. No sistema de proteção individual contra quedas, que também é chamado de sistema ativo, aqui a gente só consegue proteger um único trabalhador ao mesmo tempo e ele deve estar utilizando um equipamento de proteção individual contra quedas e receber treinamento para o uso dele. Aqui nós subdividimos esse tipo de proteção individual contra quedas em 4 segmentos: restrição de movimentação, retenção de queda, posicionamento e acesso por cordas. Nós já vimos na aula 1 isso aí, né? Então, aqui tem um exemplo, né? Um trabalho com retenção de queda, um trabalho com posicionamento e restrição de movimentação. Então, aqui nós temos duas realidades na mesma. Então, restrição de movimentação. Digamos que logo abaixo aqui do trabalhador, perto dessa canaleta aqui, nós tenhamos aí uma área com risco de queda. Essa linha de vida flexível com o trava-quedas vai fazer com que ele chegue no máximo até esse ponto. Então, nós estamos deixando ele aqui numa área com risco de queda inexistente. Ele vai estar protegido do risco de queda. Só que também é um trabalho de posicionamento, porque ele está apoiado nos pés, porém conectado a um trava-quedas, que por sua vez vai estar conectado a um ponto de ancoragem. O que acontece aqui? Essa linha de vida evita que ele se desequilibre e desça descontroladamente por esse talude, caso ele torça o pé, caso ele perca o equilíbrio. Então, é uma linha que a queda aqui, não existe uma queda com diferença de nível. O que vai acontecer se esse trabalhador, por acaso, desmaiar ou torcer o pé, se ele não estivesse conectado em nada, ele ia rolar talude abaixo e ia parar em algum ponto aqui embaixo. E isso tende a causar ferimentos de menor gravidade se comparado com queda com diferença de nível. Pensando aí na queda de um andaime ou de um telhado, né? A gente espera que tenham maiores lesões. Então é um trabalho que tanto as forças envolvidas são menores, porque a gente tem
Parte do peso do corpo do trabalhador está apoiado nos pés e parte está apoiado aqui. Então nós temos poucas forças envolvidas, né? Então nós temos restrição de movimentação e posicionamento também, só que aqui sem utilizar um talabarte de posicionamento. A gente está se posicionando através do olhar do peito, utilizando um trava-quedas. E o trabalho de acesso por cordas, que também já foi bastante esclarecido na nossa aula 1. Qual vai ser a configuração básica, então, de um sistema individual de proteção contra quedas? Ponto de ancoragem, que nós vimos aqui o ABC do trabalho à altura na aula 1, né? Ponto de ancoragem, um elemento de ligação, que pode ser talabarte duplo, trava-quedas retrátil, talabarte de posicionamento e o suporte para o corpo, que é o cinto paraquedista. Vamos dar uma detalhada agora em cada um daqueles segmentos de proteção contra quedas individual. Então, no trabalho de restrição de movimentação, qual que é a ideia? Eliminar o risco de queda. Então, o trabalhador vai estar trabalhando em uma área onde não tenha como ele cair, tá? Que é esse caso aqui, ó. Para isso dar certo, ele tem que ficar com o corpo a pelo menos 1 metro da zona com risco de queda, que seria aqui, ó. Então, digamos que se ele tiver um desmaio, um mal súbito, torcer o pé, por qualquer motivo, ele vai cair no chão no mesmo nível onde ele já está. Vai ser uma queda da própria altura e não uma queda com diferença de nível. Essa é a nossa melhor opção. Sempre que você puder executar o seu trabalho em altura com restrição de movimentação, você eliminou o risco de queda, eliminou a necessidade de resgate, por exemplo, de um trabalhador suspenso, e você também não vai precisar definir fator de queda ou zona livre de queda, porque a queda não irá acontecer. Então você tem aqui o risco de queda eliminado. O trabalho com retenção de queda, que equivale aí, sei lá, 90% dos trabalhos em altura, que é onde você tem permanentemente o risco de queda possível de acontecer, a ideia aqui é eliminar as consequências da queda, interrompendo a queda depois iniciada com uma desaceleração gradual, através de um absorvedor de impacto ou algum outro dispositivo que faça essa função. Nesse caso aqui, nós devemos transferir força máxima de aproximadamente 600 kg para o corpo do trabalhador, né? A norma menciona 6 kN ou aproximadamente 600 kg para o corpo do trabalhador. Então, se você tiver um trabalho de retenção de queda e não estiver utilizando um dispositivo com absorção de impacto, você vai estar exposto a forças altíssimas envolvidas, podendo causar lesões gravíssimas e até fatais, assim que a desaceleração acontecer, pelo fato de ela ser brusca. É como se você batesse o carro no muro sem utilizar o cinto de segurança, né? Então é esse caso aqui. Nós temos um ponto de ancoragem, um elemento de ligação, só que aqui o trabalhador está perto da zona com risco de queda, podendo acontecer a queda para o lado externo. Então aconteceu a queda para o lado externo, nós temos que ter aqui de cara já a possibilidade de vários problemas, né? O rompimento do elemento de ligação devido ao canto vivo, o ativamento do absorvedor de impacto fazendo com que ele desça mais, e aí a gente vai ter que avaliar também a zona livre de queda. Então, aqui nós temos as consequências de queda amenizadas, lembrando que uma queda sempre é acompanhada de algum tipo de lesão. Dificilmente um trabalhador vai cair, pendular sem bater em nenhum lugar, tá? Você sempre vai ter uma queda, ferimentos aí em consequência de uma queda devido ao impacto do trabalhador com alguma estrutura. Então, nesse cenário aqui, a gente obrigatoriamente vai ter que ter avaliação criteriosa do fator de queda, tentando manter ele sempre abaixo de 1, a zona livre de queda devido ao acionamento do absorvedor de impacto e um plano de resgate para poder tirar esse trabalhador daqui. É bem complicado você puxar um trabalhador que caiu nesse cenário aqui, com esse layout, somente com a força física. A gente vai precisar de
um sistema de redução mecânica ou de pré-engenharia, um tripé, alguma coisa nesse sentido, né? Ou debrear ele, liberar ele a partir desse ponto, utilizando um dispositivo, um equipamento próprio, para que ele desça até o chão, onde alguém vai poder pegar ele e prosseguir com o atendimento de resgate. Então você viu que o simples fato de você mudar essa ancoragem para frente, fazendo com que o trabalhador consiga invadir a zona com risco de queda, implica na avaliação dos 3 pontos essenciais aqui, que é fator de queda, zona livre de queda e plano de resgate. Fica ligado aí que nas nossas próximas aulas nós vamos tratar desses temas aqui de forma individual, tá bom? Trabalho de posicionamento. Então aqui nós temos um ambiente, um posto de trabalho, geralmente postes ou montagem de estruturas metálicas e andaimes, onde você tem um trabalhador que precisa ficar com as mãos livres para poder manusear ferramentas, ficar numa posição mais confortável, né? Então ele vai utilizar o quê? Um talabarte de posicionamento para fazer isso. Porém, somente o talabarte de posicionamento em um cenário onde existe risco de queda, ele é insuficiente. Por quê? Esse trabalhador só está apoiado aqui por causa dos pés. Se o pé dele escorregar ou de repente esse degrau quebrar, ele vai descer até que o talabarte de posicionamento encontre uma próxima estrutura para impedir a queda de acontecer. Só que aí, meu amigo, os olhares laterais aqui do seu cinto paraquedista, que são indicados para posicionamento, vão parar na sua costela. E aí você pode ter um trauma de costela bem severo aí pelo fato de simplesmente do seu pé ter escorregado daqui, tá bom? Então, trabalho de posicionamento. Se existir risco de queda, obrigatoriamente você vai precisar utilizar um elemento de ligação de retenção de queda. Então, nós temos aqui, ó. Para o trabalho de posicionamento, a nossa ideia é tornar a jornada de trabalho mais confortável e eficiente, ficando com as mãos livres. Junto com o sistema de posicionamento, tem que ser utilizado o sistema de retenção de quedas ou de acesso por cordas para evitar esse deslocamento que a gente já mencionou agora, né? Então, nós temos aqui o talabarte de posicionamento e o talabarte duplo. Dá para usar trava-quedas? Dá também. A gente monta uma linha temporária. É até mais interessante porque aqui você consegue manter o fator de queda em zero, né? Você pega o trava-quedas, manda lá para cima e aí, se por acaso o pé escorregar ou o talabarte de posicionamento falhar, a proteção contra a queda está garantida devido ao sistema de retenção de queda. Nesse caso, linha de vida flexível com trava-quedas. E o acesso por cordas, né? A gente já mencionou na aula 1, né, várias vezes aí, que é o trabalho com suspensão, utilizando as técnicas, cordas e outros equipamentos comuns em escalada, espeleologia, alpinismo, montanhismo. Norma específica para utilizar equipamento, para formação, para certificação, tentando satisfazer aí necessidades de indústria e de resgate. Hierarquia dos trabalhos em altura. Então, sempre que a gente puder evitar o trabalho em altura, se houver alguma condição para fazer do chão, isso aqui deve ser a nossa principal opção. Um exemplo é implosão de edifícios. Ao invés de você utilizar equipes fazendo esse processo aqui manualmente, expostas a uma série de riscos de queda de um nível a outro, projeção de materiais, enfim, o pessoal vai lá, monta os explosivos e faz a implosão do prédio. Então, o prédio, depois de estar no chão, você vai ter o risco de queda totalmente eliminado. Mas, quando não dá, você tenta eliminar o risco de queda na impossibilidade de execução de outra forma. Como que a gente elimina o risco de queda? Utilizando o guarda-corpo, plataformas elevatórias, alguma barreira física que impeça o trabalhador de acessar esses pontos aqui, né, no caso o interior desse tanque, onde existe o risco de queda, né? Então aqui nós temos um sistema coletivo de proteção, ele eliminou o risco de queda. E por último, minimizar as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Conforme eu falei, isso aí é talvez mais de 90% dos trabalhos em altura que acontecem hoje no mercado de construção civil, montagem industrial, manutenção, limpeza
e aí vai, né? Que é aqui, trabalho com retenção de queda, trabalho de posicionamento e trabalho de acesso por cordas. Quais são os critérios para escolher um sistema de proteção contra quedas? Então, nós temos que avaliar várias coisas de forma sistemática. Então, entre elas, layout do posto de trabalho, verificar se ele tem cantos vivos, né, bordas aguçadas. Se você vai utilizar, por exemplo, um trava-quedas retrátil, vai ter formação de pêndulo. Tamanho e peso do trabalhador. Nós sabemos aí que os trabalhadores que pesam mais de 100 kg podem trabalhar em altura, desde que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como reduzir fator de queda para abaixo de 1, utilização de absorvedores de impacto, entre outros. E vamos chamar assim, os 3 pontos críticos de qualquer trabalho em altura com risco de queda, né, que é o fator de queda, a zona livre de queda e o plano de resgate. Isso aqui tem que estar bem definido se existir risco de queda. As etapas que o serviço vai ter, de repente, se a gente organizar essas etapas de uma forma mais estratégica, você pode até eliminar o uso de equipamentos ao mesmo tempo, se você fizer um bom planejamento. Quantos colaboradores utilizarão o sistema ao mesmo tempo? Então, pensando aí em linha de vida, isso pode influenciar a sua tomada de decisão de qual sistema você vai utilizar para proteger a queda e também qual vai ser o seu plano de resgate. Nível de treinamento da equipe. Uma equipe bem treinada é capaz de alternar de talabarte duplo para trava-quedas, de trava-quedas para trava-quedas retrátil, sem se expor em momento algum ao risco de queda. Isso a gente só vai conseguir com um bom treinamento. Isso também implica na escolha do sistema de proteção. De repente você coloca um trava-quedas retrátil e resolve o problema, porque não precisa ficar pensando em fator de queda, em deixar linha de vida temporária flexível com folga ou não, né? Ele recolhe sozinho e estende sozinho. Tem algumas limitações, dependendo do layout? Tem, mas pode facilitar muito em outros pontos. E as ferramentas que nós vamos utilizar para planejar tudo isso e fazer essas informações todas aqui serem cumpridas e seguidas à risca. Que é análise preliminar de risco, permissão para trabalho, procedimento operacional, entre outros. Então, nós temos agora aqui alguns riscos críticos. Ainda que você tenha o seu sistema de proteção contra quedas bem definido, olha só essa ilustração, né? Nós temos aqui um telhado plano. Esse trabalhador precisa ter a proteção dele garantida contra a queda. Então, nesse planejamento aqui, eliminou-se o risco de queda, fazendo com que esse trabalhador ficasse dentro de uma área restrita. Então, nós temos aqui o ponto de ancoragem no centro desse telhado e toda essa área zebrada aqui ele não consegue alcançar. Então, ele vai estar sempre pelo menos a 1 metro da zona de risco de queda. Só que ele vai precisar fazer o serviço dele aqui, ó, bem no cantinho do telhado. O que a gente pode fazer para fazer ele alcançar? Logicamente, estender o elemento de ligação, estender essa linha de vida. Estendendo a linha de vida, ele vai chegar no cantinho aqui para trabalhar, só que a gente acabou de criar um problema. Se ele cair nessa direção ou nessa direção, ele vai ter esse deslocamento aqui, ó. Do canto ele vai cair, o peso do corpo dele vai fazer com que o elemento de ligação percorra essa borda até que esteja alinhado com o ponto de ancoragem. Nessa trajetória pode acontecer o quê? O rompimento do elemento de ligação, através do atrito, do efeito tesoura, né? Com essa borda afiada ou esse canto vivo. E aí complicou a coisa, né? A gente pensou em eliminar risco de queda, pensou em utilizar EPI, planejamento e acabou caindo nessa armadilha. Qual é uma possibilidade da gente resolver isso? Especificamente para ele acessar esse ponto, o ponto de ancoragem pode ser transferido para perto dele. Ele utiliza um elemento de ligação mais curto possível, pode continuar sendo uma linha de vida com trava-quedas, ele deixa o trava-quedas bem perto do ponto de ancoragem, e aí a gente vai ter o risco de queda também eliminado, desde que ele trabalhe nessa configuração, como a gente mencionou no exemplo. Outro ponto crítico, trava-quedas com ângulo superior a 30 graus.
Então você tem um ponto de ancoragem fixo, a utilização de um trava-quedas retrátil ou uma linha de vida com trava-quedas. E aí esse trabalhador teve que ir um pouco mais para frente, né? Passou dos 30 graus e acabou sofrendo uma queda. Então o que pode acontecer? Ele vai sair da estrutura onde ele está, a corda ou o cabo de aço do elemento de ligação pode percorrer uma borda afiada, e ele tem uma queda livre, e simplesmente bater na estrutura, tá? Então ele sai daqui, vai fazer um pêndulo e vai colidir com o ponto da estrutura. Qual é a possibilidade de resolução desse problema? Nós podemos utilizar esse trava-quedas retrátil ou essa linha de vida temporária com corda e um trava-quedas preso a um ponto de ancoragem em um trole, numa linha de vida fixa, numa linha de vida rígida. Aí, se ele tiver que se deslocar para frente ou para trás, esse trava-quedas retrátil vai percorrer o trabalhador, mantendo esse ângulo aqui bem perto de 90 graus. Além de manter o fator de queda em zero, porque ele é retrátil. Se você estiver utilizando uma linha de vida com trava-quedas, é só manter o trava-quedas para cima, que ela vai seguir você em qualquer direção, né? É um sistema muito comum em carregamento de caminhões. O trole com uma linha de vida rígida e utilizando um trava-quedas retrátil. E por último aqui nós temos aí a folga demasiada no elemento de ligação. Então você tem aqui o trava-quedas utilizando uma corda, uma linha de vida, com uma folga muito grande. O que vai acontecer? Pode cair para fora da estrutura, o elemento de ligação pegar no canto vivo e romper, e a queda simplesmente acontecer. Aconteceu a queda, você vai ter que ter um resgate aqui para tirar esse trabalhador, né? Não tem jeito de puxar na mão aqui. É bem complicado. Eu nunca vi ninguém que conseguiu puxar um trabalhador caído, vencer esse canto vivo aqui só com a força física. A gente tem que utilizar algum sistema, né? Então, tá aqui. Caso você queira mais informações, você pode acessar o blog Salvamento Brasil ou o canal de vídeos no YouTube, youtube.com/JasonMatoshi, ou ainda o perfil do Instagram da Extrema Vertical, onde você pode acompanhar aí algumas fotos e vídeos de serviços em altura de verdade, né, sem ser treinamento, realizados em vários layouts e ambientes diferentes aí para ampliar um pouco o seu conhecimento. Mas de qualquer forma, busque mais informações aqui e fora também das nossas redes sociais, leia livros, assista vídeos de outros canais, realize treinamentos regulares aí, porque é o único jeito de você deixar a sua tomada de decisão cada vez mais clara, com chances mínimas de erros. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, compartilhe com a sua lista de amigos, deixe o seu like pra gente, deixe um comentário aí, que aula que você quer ver nos próximos vídeos. Deixe suas dúvidas aí e dentro do possível nós vamos estar respondendo todas as perguntas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, força e honra!